Na casa do Senhor existe Satanás? Eu sou de Melbeng e hoje o tema é intolerância religiosa. Chega mais. Isso não foi combinado, não. Hoje eu tô aqui com o Lucas Querim, na minha direita, como sempre. Não tão E eu? Aí, hoje tá simpático, na outra vez aqui com a Atila Silveira também. Opa, fala aí, galera. Enfim, hoje a gente vai conversar com você sobre um assunto muito delicado no nosso país. A gente já conversou sobre racismo, a gente já conversou sobre política. Hoje nós vamos falar sobre intolerância religiosa, né, Atila? Exatamente, cara. Falar um pouco sobre religião, sobre as religiões, né, na verdade. Falar um pouco sobre a intolerância, sobre trazer alguns dados, algumas informações, como a gente sempre traz. E aí o Lucas também vai falar um pouco sobre a nossa diversidade, né, Lucas? Aqui na bancada. Lembrando, né, que o nosso canal, ele publica os vídeos toda segunda-feira, tá, galera? Pra quem acompanha a gente aí, próximo às 10 horas, a gente grava e publica, tem todo o entretenimento. A gente tá preparando um outro material para vocês também, para ser postado semanalmente. Então curtam, compartilhem, comentem, né? A gente está trazendo alguns assuntos aí que geralmente gera muita discussão, muita opinião diferente e tudo mais. Então esse é o intuito, né? E não esquecendo aquela pegada engraçada que a gente gosta de meter para não deixar muito robotizado, né, gurizada? É isso aí. Tem que fazer graça. Fazer graça pro diabo rir. Não tem que a gente gosta, né? Fazer coisa. E, cara, como é que vocês percebem, assim, esse lance das religiões no nosso país? Vocês percebem que elas andam unidas, que melhorou de um tempo pra cá, que piorou, que ainda há uma preferência, o brasileiro ainda prefere, sei lá, o pessoal tem muita aceitação com uma religião e pouca aceitação com outra religião. Como é que vocês veem isso aí? Cara, eu vejo a religião hoje dentro daqueles velhos assuntos. Eu não sei se é porque a gente se isola nessa parte do sul aqui do país, né? Do fato de ser gaúcho e tudo mais, a gente acaba pegando isso muito como referência. Mas eu vejo a religião muito... Tipo, falar sobre religião é a mesma coisa que tu falar sobre política, é a mesma coisa que tu falar sobre futebol, daquela coisa de Inter e Grêmio, né? Porque o que acontece? Eu vejo que hoje muita pouca gente consegue falar, defender a sua ideia sem atacar a próxima, tá ligado? E eu acho que na religião isso é um pouquinho mais ofensivo, no meu ponto de vista, é claro, porque quando tu fala sobre religião, tu tá falando sobre a crença e a fé da outra pessoa, que geralmente, como é o meu caso, é baseado em fatos, né? É muito difícil eu falar sobre isso, porque a religião, eu vou tentar ser um pouquinho mais extensivo, tá? Não falar tanto de religião, mas falar sobre a fé que eu tenho e a crença que eu tenho, que eu acho que vai um pouquinho além disso, tá? Então é difícil hoje, por exemplo, eu trocar esse tipo de ideia com alguma galera e a galera entender, mas como aconteceu isso? Porque é baseado na experiência de vida que eu tenho, né? E é muito legal, né? Porque eu acho que é uma ideia que eu e tu, a gente defende aí em 18 anos que a gente se conhece. E eu acho muito da hora a gente ter a oportunidade de falar sobre isso e entenderem, tá? Que eu acho que o ponto-chave da história hoje é que nós estamos aqui, nós três, que temos pensamentos diferentes, religiões diferentes, e mesmo assim a gente está se dispondo a propor essa ideia para vocês, que dá para conversar sem criar uma guerra. A gente se matou no making off, a gente se matou, mas Sim. a gente tá aqui na frente das câmeras agora fingindo para vocês que o Brasil a gente é tolerante, entendeu? A gente tava ali se matando, falando, Deus, não. Mas a partir do momento que ligou a câmera, todo mundo... Agora Só para trazer também já uma informação, por exemplo. No Brasil tem muita intolerância, né? Muita gente sofre intolerância religiosa, mas eu tava vendo uma pesquisa que existe uma intolerância maior ainda contra quem não tem religião, sabia? E nem é uma intolerância assim de acabar com agressividade e tal, mas é que discordar da opinião. E aí, claro, a gente entende que é porque são várias pessoas acreditando, cada um na sua crença, e quem não acredita fica muito, muito excluído de tudo isso, né? Eu estava lendo uma pesquisa ali, daí fala sobre de todas as discriminações, assim, por exemplo, assim, 84% dos brasileiros votariam em um negro, né? Pela questão do racismo,
é uma das discriminações do Brasil, do ser humano do Brasil. Votariam? 84 votariam no negro. Votariam, não, se fosse um negro concorrendo, votaria, entendeu? Não fala. Agora, 57 em uma mulher, pra te ver, então. Seria mais fácil um brasileiro votar num negro do que uma mulher. Ou uma negra, talvez. Sabe qual é que é a parada, meu? E aí, 13, só pra completar, 13% somente Facas votaria de em uma... Tramontina. 13% somente votariam numa pessoa que não acredita em Deus. Vamos destacar que nesse Entendeu qual é momento a lógica do... aqui. Então, a diferença das discriminações que a gente vê, que é contra a mulher, contra o negro ali, o racismo, né? E até E 30, eu ia falar homossexuais, 32 contra homossexuais. Então, menos que da metade votaria num ateu. Então, se não acredita em Deus e for comunista, meu Deus do céu. Bah. Nossa, tá... Se juntar tudo isso... Não ganha nem do Emael na se eleição. for uma mulher negra, Mulher homossexual... E não acredita em Deus. Não, se for comunista, não deu. concorre. Não é à toa Não, que mas mataram a meu, Marielle, né? o índice não é o tema, mas o índice é alto em votar em negro, assim. Se for ver, 84% votaria. É tese, né, mano? Também. É, A gente também tá acho. falando lembrando Mas, que a gente tava... mas no tema que a gente tá, 13% somente votaria uma pessoa que não acredita em Deus. É muito baixo. Nossa. É muito baixo. Né? Então, se existe uma intolerância contra a religião, existe talvez uma intolerância maior ainda contra quem não acredita em nada. E aí é aquela coisa, tipo, nós temos aqui hoje eu sou católico, frequento a igreja católica, né, que é algo meio estranho quando eu falo que eu sou cristão, as pessoas já ficam imaginando um evangélico. Não, eu sou cristão, eu frequento, participo de movimentos da igreja católica, temos um evangélico e um bandista. Eu? Bato no Não, explicar pro meu chefe do meu trabalho que não é um bandido. Eu só vou, assisto. Não, sou mesmo. Não, mas aí são opiniões bem diferentes, mas acredita em algo, assim, Não, né? no Tem mesmo uma sua Deus. crença, tem a sua crença. É que eu acho que a gente tem um paradigma muito grande hoje ainda de acreditar. Eu acho que hoje ele tá ainda maior, né? Que infelizmente o pessoal foi adquirindo informação e foi usando da forma errada. De acreditar aquela coisa a Umbanda, do diabo, o evangelho de Deus, e tipo, o umbandista, ele vai na Umbanda para fazer o mal para as pessoas, para querer o mal para as pessoas. E o evangélico, ele vai para a igreja para buscar a Deus e tudo mais. A gente vem, e eu acho que isso a gente entra num consenso, galera, que assim, ó, nenhuma religião ela foi criada para fazer o mal para alguém. Nenhuma religião ela foi feita para fazer o mal a alguém. As pessoas procuram todas as religiões para fazer o bem ou o mal para as pessoas, tá? Existe evangélico que vai dentro da igreja. Talvez ele não faça da mesma forma, mas a partir do momento que o evangélico tá vendo quem é que tem o terno mais caro, quem é que tem a voz mais afinada, ou quem é que toca a melhor guitarrinha, isso é o mal também, tá? Assim como umbandistas procuram os rituais, acho que o Leonel vai poder falar um pouco melhor sobre isso pra gente depois, para querer o mal para as pessoas e tudo mais. Existe na espírita, vai existir na católica, vai existir... Cusão existe em todo lugar, mano. Né? Cusão. Então, o ser humano é cuzão. É por isso que eu gosto dessa ideia, eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso nos bastidores, de que pelo menos, eu não me permito entrar dentro de rótulos. Ah, mas ô Lucas, tu defende isso porque... tu é de esquerda, de direita, tu defende porque tu é evangélico e umbandista, tu defende porque tu é branco ou porque é negro. Não, eu defendo porque este sou eu. Porque eu sou Lucas Quirim, eu defendo o meu CPF, eu não defendo porra nenhuma do que os outros defendem. É a minha ideia. Antes de qualquer outro rótulo. Aí depois, se vocês quiserem classificar, fica a critério. Mas assim, ó, antes desses rótulos, vem a minha ideia, entendeu? Tá, mas ô comunista, me diz uma coisa. Olha, não entra que eu já tô bom pro bagulho hoje. O problema da igreja católica foi que tem uma história toda, uma cultura toda, né, de perseguição a outras religiões lá no início, que a igreja católica foi envolvida nisso, né. E aí quando eu vejo muito, assim, eu converso muito com a Bia, uma vez eu questionei muito ela, assim, sobre o que é, fora a religião, a UTT. Foi a primeira vez que eu entendi, por exemplo, o que era uma UTT, entendeu? Que eu não fazia a mínima ideia o que é a UTT ali da Bia, né? De vocês ali, né? Não, pra não ser da Bia. E aí eu comecei a entender. E aí tu vê que é muito assim, ó, a Umbanda, por ela vir muito ligada ao povo negro, eu, de fora, olhando, ela sofre preconceito também por isso, não pela religião em si só. Por ela ser sofre afrodescendente, por né? ser Por ter a religião origem. do negro.
Sim. Entendeu? Não sei se eu, como Não, branco, tô falando alguma exatamente besteira, isso, né? Exatamente isso. E aí vem toda aquela história que a gente falou no episódio anterior sobre racismo e tal, que são aqueles racismos que... mascarado. Eu até tenho um amigo umbandista, tipo assim. né? Mas eu acho muito legal, assim, porque a gente frequenta todos os espaços, eu frequento todos os espaços, principalmente na minha campanha, eu frequento muito a convite de Pai de Santo, por exemplo, que quer me apoiar. Isso foi uma coisa que eu fiquei super surpreso, assim, quando eu vi que abriram as portas da terreira, pra mim, que não tenho ligação, mas pelo meu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que isso é uma coisa que. Enfim, a gente vai falar de intolerância religiosa, mas acho que isso no nosso bairro é uma coisa que a gente deve levantar, saca? Eu acho que o nosso bairro e as lideranças do nosso bairro, elas são muito bem. Ele é são tolerante, muito né? Muito, Ele é muito cara. tolerante. Eu fico muito feliz, cara, quando eu vejo tu, quando eu vejo o padre, quando eu vejo a Bia, quando eu vejo todo mundo junto, saca? Pelo Sim. mesmo propósito. Que, tipo assim, independente da maneira que tu cultua e tal, cara, o lance é levar o rancho pra pessoa, tá ligado? Sim. Eu acho que é nessas ações aí, pode crer, tá ali. Sim. É nóis, obrigado. Identificando, comprem ideias e não comprem rótulos. Isso aí. Mas então, galera, falando um pouco sobre ainda esse mesmo assunto, que eu acho que a gente vai ter muita coisa pra falar. Ele se estende, se deixar. Nós vamos a 2 horas hoje, se tu deixar. Cara, a gente tá falando sobre as 3 religiões que a gente tem aqui, mas a gente tá falando também do Brasil, esse nosso brasa maravilhoso, que eu acho que é o país, eu não conheço um outro que tem uma miscigenação maior de tudo. Cultura, religião e tal. Aquela coisa, a gente tem uma pá de gaúcho flamenguista. A gente tem tudo misturado em tudo. Corintiano, né? Tudo misturado em tudo, né? Bolsonaro, corintiano. Então, tudo interligado, né, cara? Então, tipo, como é que vocês veem essa questão da... Oi? Tá tudo bem aí, meu anjo? Não, tudo certo. Aceitação do quê? Aceitação do quê? Eu até me perdi agora. Não, cara, é que ficou muito na minha mente. Bolsonarista corintiano, não tinha como ser bolsonarista, cara. Mas segue o baile. Tá, mas pra falar sobre isso que tu tava falando, assim, eu trouxe uma outra informação aqui. Sobre o número de pessoas, da porcentagem de habitantes do Brasil por religião. E a Igreja Católica é a que tem o maior número de fiéis no país. Inclusive o Brasil é o país que tem o maior número de católicos no mundo. Claro que o Brasil é um país gigantesco, tal. E isso contribui muito, mas foi uma curiosidade que eu não tinha noção, assim. Porque a gente vê muito a questão lá da Itália e tal, né? Mas o Brasil é o país que tem o maior número de católicos no mundo. E tipo, em 2010, foi o último censo que eu achei, assim, 64% da população era católica. Muita coisa. É muita gente. Vem caindo, tá? Isso vem caindo, assim. Tem todo um dado ali, que depois a gente pode até deixar na parte. O segundo protestantismo. Não faço Que são os protestantes, assim, é uma religião que eu... Eu não sabia nem que era religião. É. Mas nesse dado dos católicos, uma dúvida, assim, ele conta os famosos católicos não devotos? Que tem muito, né? É que o problema do católico é isso, né? É que eu acho que existe... Eu sou batizado, virei católico e não frequentei nunca mais a igreja. Tipo, tem muita dessa questão, né? Do católico praticante e o católico não devoto. devoto. E tu sabe que é muito complicado pro o católico, assim, e tem muito isso. Eu senti isso quando eu fui me casar. Que foi quando eu voltei, eu já tinha me aproximado da igreja... Eu já tinha me aproximado da igreja e me reaproximado da igreja, assim, com a ideia de casar e tal. E aí, quando eu e minha esposa, eu e a Samantha, né, fomos casar, a gente passou por algumas coisas, assim, que a gente nem imaginava, meu. Tá ligado? E, tipo, de umas situações, assim, que a gente não imaginava no curso de noivos e depois no questionamento do padre, assim, que eu converso com alguns católicos, eles, né, bem capaz. Tipo, o padre perguntou se a gente queria ter filho. Daí eu falei que sim, a gente deseja ter filho. Ele falou, se vocês dissessem que não, eu não casaria vocês. Porque isso pela igreja católica... Claro que muitos já modernizaram e muita coisa. Mas, assim, a igreja católica mesmo, a ideia do casamento é continuar com uma família. Casar só pelo espírito com a ideia de casar pra, né? Assim, casar por casar? Se relacionar sexualmente... A igreja católica já... mas eu vou te falar de uma... Mas isso tá caindo, assim. É que, na verdade, assim... Eu acho da hora isso, cara. Tipo assim, por mais que haja discriminação e tal, pregar esse lance da família, que é uma coisa que tá muito se perdendo demais. Eu achei legal, entendeu? E outra coisa, ele perguntou onde seria o casamento. Daí foi na igreja e tal. E ele falou, se for fora da igreja, eu não caso vocês também. Era um padre, assim, bem à risca, né? E aí eu perguntei, tudo eu questionei. Ele falou, não, é porque...
o casamento é feito no templo de Deus. Na religião... Fora do templo, não. Já aproveitando o teu gancho, né? Na religião evangélica, por exemplo, a gente... Bom, o nosso foco é a Bíblia, né? Claro, Sim. que é o nosso instrumento principal. E, inclusive, dentro dos próprios mandamentos em que acreditamos, a família, ela vem antes da própria igreja, inclusive. Sim. Entendeu? Claro. Então, eu acho que é aí que tá a essência, né? A bondade da religião em específico, né? Que a família, pô, cara, família é tudo, entendeu? Tipo, Sim. tu Eu vi o amor. A Suzana vi o von amor Richthofen que tu teve sabe pelo disso. A família é tudo. Alô, Suzana von Richthofen. Um abraço. Isso quando não acontece de vir um filho, né? Daí estraga tudo, segundo cara, o último depende, podcast. né, cara? Essas piadas que vêm na hora errada aí, né? Esse pessoalzinho não E aí, pode- assim, ó, e tu vê que e as coisas têm evoluído, assim como as igrejas têm se modernizado, as pessoas têm buscado lutas contra discriminações, né? Contra racismo, contra homofobia, também tem contra a intolerância religiosa. E aí, em 2007, inclusive, para consolidar isso no país, foi criada uma lei que criou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, dia 21 de janeiro. Tem umas leis meio toscas no país, tipo assim, ó, não pode ofender o outro. Nesse dia não pode. Não, mas é pra lembrar, né? Nesse É pra dia lembrar. não pode, aí é crime. Nesse dia é crime. Não, mas é pra lembrar, né, meu? É pra lembrar. Eu acho que eu acho importante assim, esses dias, assim, porque é um dia de conscientização. Não matarás, tá ligado? Tipo, tá, Cara, ok. eu tenho um tanto de Hoje é o receio dia do com não essas... matarás, não, então eu vou matar. Eu tenho um tanto de receio com essas datas. Aproveitando o comentário. Tipo, agora, além dos dias, a gente tem os meses, né? Outubro Rosa, mês de combate ao câncer Mas de é mama. campanhas, né? Tá, beleza. Eu entendo o lado publicitário, talvez, da situação. Só que, tipo assim, ó, cara, tu tá dando uma ênfase que, infelizmente, a gente tá falando do povo brasileiro que ele precisa de uma atenção maior, tá ligado? A gente tem que sair um pouco dessa coisa de, tipo assim, ó, é exatamente isso que a gente tá falando. No dia 21 de janeiro é o dia de intolerância, mas o pessoal, tipo, leva a risca. Tipo, no dia 21, todo mundo respeita todo mundo. No dia 22, esse pau... o maior exemplo dessas Dedo no datas... cu e gritaria. Sexo rock and roll, pai. Não O tem maior ninguém que respeita, cara. exemplo, o maior exemplo dessa Eu nem conduta- sabia que dia 21 é dia da intolerância, Eu não sabia também. eu não Eu respeito. acho que o maior exemplo que a gente tem nesse mesmo sentido que eu quero mencionar é a Sexta-feira Santa. Ninguém come carne naquele dia. Mas aí eu já vou te dar uma notícia triste, então, pra ti. O dia de não comer carne é a semana toda. Tá, mas peixe na carne. Mas não é... Tá, mas Não. o pessoal é tradicionalista na Sexta-feira Santa, não? Mas não. É a semana toda. O Não, certo não. seria a semana toda. Tá, mas não digo tradição, o popular, na verdade. Não, é que quem é que aguenta ficar sem comer carne vermelha a semana toda? É real, meu. E eu acho que é uma coisa tão forte, por exemplo, que tem pessoas da religião evangélica que também não comem, sabia? Não, mas é que Isso é daí, mas é informação, que aí galera, é uma não é- cultura, é uma cultura que foge da, é que daí e ainda mais pra nós ali da ilha, aí tem a feira do peixe, tem toda aquela história, sexta não come carne, e pra nós é muito, muito batido isso de sexta não comer carne. Mas é que nem eu tô te falando. O certo seria não comer carne a semana toda. Carne vermelha, né? Carne vermelha é a semana toda. Sim, mas eu acho que deu pra entender, né? Porque às vezes, Sim. sei lá, acho que deu pra entender o exemplo que eu quis citar, né? Que, tipo, as pessoas, elas tiram, tipo, nesse dia aqui eu não vou fazer isso. Depois Mas os azar. outros- Cara, a minha mãe, só voltando a falar de casamento rapidão, a minha mãe, ela casou na Umbanda, tá ligado? Uhum. Então, tipo, a gente tinha um grupo de dança lá, do Maculelê. Maculelê é uma dança que a gente faz reverenciando os preto velhos, que eram os escravos daquela época. Então, tipo assim, mano, foi muito... Foi muito da hora, cara. Foi uma parada muito da hora. Então, tipo assim, ela entra no terreiro, os irmãos de Santão lá. Então, tipo, meu irmão chorou igual uma moça. Olha, eu falei que chorar igual moça, olha eu sendo machista. Porque querendo olha aí, ó. inferiorizar. Olha aí, Ok, ele não desculpa. veio- Olha aí não a veio tesoura ali. disso. Desculpa. Não, Ó, meu irmão chorou igual o Hulk, mano. Nossa, cara, foi Igual. muito bonito, cara. E, tipo assim, na O Hulk Umbanda... lá do uma build? Não, pô, agora vai ter... Não, mas tipo assim, a minha mãe, ela casou e, tipo, na hora de perguntar as coisas, então, não tem pergunta nenhuma. Quer ser feliz? Quero, beleza, deu. Não pergunta se quer ter filho, se quer beijar. Mas isso foi então. antes, né? Isso de perguntar, pela igreja católica tu tem uma entrevista com o padre antes de se casar. Bem antes, dias antes, entendeu? Dias antes, na preparação do casamento. Mas é que são coisas que, cara, era assim que se fazia, entendeu? Era assim. Hoje em dia,
É que daí o padre, por exemplo, explicou, cara, e realmente se tu for ver na igreja católica, meu, tu pega uma Ana Maria Braga da vida e quantas vezes casou, meu? Quantas vezes? Aí tu pega uma... tem várias, eu falei Ana Maria Braga, mas né, que eu lembrei do salgado que eu vejo de manhã lá, mas... Gordo é complicado. Não, mas, cara, entendeu? Daí banalizou, vou casar e ostentação, Luísa Sonza, Whindersson Nunes e Vitão. Entendeu? Perdeu a graça. Daí, pô, é legal conversar. Por que vocês vão casar? Assim como a gente falou sobre ter filho, né? Qual é a ideia de casar, cara? A ideia de hoje em dia, vou me ajuntar. É, né? Porra, como assim tu vai te ajuntar, meu? Eu acho que a ideia do casamento, ela perdeu força a partir do momento que, tipo, tu tá morando junto com a tua parceira, tu já disse que tá casado. Vou me ajuntar. Tipo, gente, ai... Não, e outra também, casar é caro, mano. Entendeu? Isso sim. Casar isso é caro, uma então, coisa... tipo assim, se tu deixa mais democrático o meio, tá ligado? Mas aí também depende também. Porque tem igrejas, eu vou falar muito pela católica, assim, né? Tem igrejas católicas, por exemplo, que, cara, tu casa de graça. A festa não é o casamento. O casamento é a igreja. Tá ligado? O problema é que daí os negros depois querem ostentar na festa, né? Aí... Trocar ideia. A minha festa foi tribô até a metade, depois eu não lembro mais. Por quê? O que aconteceu naquele dia? Mas, enfim, assim que tu lembrar, tu nos conta, tá? O Mel não cantou nessa festa, né? Qual festa? No meu casamento. Tu não me convidou? Tu não quis pagar os 5 mil. 5 mil bitcoins. Mas, pra gente fugir um pouco, assim, a gente tá falando muito da igreja católica também, né? Mas, e ali eu não continuei. E aí, a religião afro-brasileira, tá escrito aqui, não sei se é assim que vocês denominam, porque eu sempre, é afro-brasileira? Religião afro-brasileira. Tá. Não, Batuque. É 1,6 só da população brasileira. Eu achei muito pouco, cara. Mas eu achei muito pouco. Mas no estado do Rio Grande do Sul é o lugar que mais tem casa de umbanda, por incrível que pareça. Ah, é? É mais que São Paulo e mais que Rio de Janeiro. E é um estado branco, né? É. Um estado branco. Então... Eu até... Eu acho muito legal quando eu vejo uma pessoa branca de religião afro, porque a gente vê essa história de... E aí até eu vou mandar um salve, não sei se você conhece, pro Jorge Mirim, cara. Um camarada que ele é meu parceiraço de várias ações e ele também é de religião afro. E assim, a gente não tem ligação nenhuma a não ser a ideia de fazer o bem. Ele é lá da Zona Norte, tem um trabalho na DIC ou na Ilha, ele é de um partido, eu de outro, ele torce para um time ou para o outro, ele é de uma religião ou de outra. Cara, eu acho muito nobre, junto, mano. Eu acho muito Jorge nobre. Mirim. Um abraço, Jorge Mirim. Um abraço pro Mirinho também. Eu acho muito nobre, cara, pessoas brancas que se submetem a seguir uma religião negra, cara. Pela crença, sabendo né? que, tipo assim, elas estão dispostas a passar por uma pá de preconceito e mesmo assim elas vão enfrentar. Essas pessoas não são racistas, tá ligado, cara? Tipo, porque essas pessoas elas são tão espontâneas, cara, porque eu acho que meu, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que tu não escolhe a tua religião, cara. Acho que tu te identifica com o bagulho, tá ligado? Vamos supor assim, ó. Acho que é engraçado essa questão do batuque que tu falou, não é exatamente... Não é a palavra, só... mas eu, por exemplo, uma vez eu falei dentro da igreja isso, cara, e os negros tomaram um choque, eu falei, eu sou batuqueiro, dentro da igreja. Sim. Eu falei isso, entendeu? E aí teve uns 5 rostinhos que fizeram assim, ó. Eu digo sim, cara, porque quem não tem, tipo, não conhece, não é, o batuque é o bater. Sim. Batida, entendeu? E, tipo, eu gosto de tocar bateria, pá, aquela coisa toda, entendeu? E, tipo, é muito da hora, porque, tipo, Você fala religião... macumba também, né? Porque macumba é uma árvore, mano. Tipo... Aí, tipo, macumba é uma árvore, essa questão... Sério? É uma árvore. Oi, isso é informação, macumba hein? não tem nada a ver com religião, não. Então, fazer macumba, né? E é interligado a um bagulho ruim, tá ligado? Como é que é a palavra certa? Legal passar... quando tem um trabalho, tipo assim, o cara passa na encruzilhada ali... É um trabalho. É um trabalho? É trabalho? Sim. E por que macumba? Não sei, cara. Tem que ter uma história, não? Vou pesquisar. Sei lá. E eu acho interessante... Pra quem é da religião, tá aberto espaço a nos ceder a informação, por favor, esse é o intuito, entendeu? E eu li uma vez sobre o porquê na encruzilhada também. Tem história, né? E as pessoas às vezes saem falando. Eu admiro muito a Umbanda, assim, porque tem pela história, sabe? Eu não tenho nada
não frequento e tal, mas eu acho legal a história. Porque aí tu conversa às vezes com umas pessoas, elas acham que é um batuque de um monte de gente pra beber e comer. Então, cara, é que as pessoas, tipo assim, elas acham que, tipo assim, ó, crente é tudo igual e batuqueira é tudo. Tipo assim, existem denominações diferentes, Também. pessoas. Umbanda é Umbanda, nação é nação, candomblé é candomblé. Cada uma tem uma forma de trabalhar, assim como a pentecostal, assim como a não sei o que da graça, enfim, cara, cada um tem as suas regras, a sua maneira de trabalhar. Então, tipo, eu acho que a gente tem que parar de se colocar num balaio, tá ligado? Tipo, às vezes eu ouço, mas os crentes não dançam funk. Como assim, cara? Tá, parei. Já me conheceram? Tipo assim, existem denominações... Graças a Deus, não. Ainda Graças Ainda não a Deus. chegaram nesse É nível. a prova que Deus existe. Então, tipo assim, existem denominações diferentes e regras diferentes a serem Claro, seguidas. claro. Então, tipo, não é tudo batuque. Existe a Umbanda, o Candomblé, enfim. Mas eu acho que isso é Nação. interligado, cara, o que eu disse no início ali sobre, por exemplo, a tua intenção dentro da religião, entendeu? Porque não adianta, cara, se tu é ruim, tu pode estar dentro da igreja, tu pode estar dentro de um terreiro, tu pode estar dentro de uma casa espírita, tu pode estar dentro da igreja católica, que tu vai continuar sendo ruim. Pode ser agnóstico. Tu entendeu? E, tipo, tu vai continuar sendo ruim, entendeu? Então, é por isso que eu digo que, pô, cara, isso eu acho que é uma coisa que a gente interliga à religião e a qualquer outro tipo de classificação que forma, né, uma possível personalidade. Mas, tipo, sai dessa coisa do rótulo, cara. Sai dessa coisa do rótulo de dizer, o Leonan pensa dessa forma porque é um bandista. Não, porque- a Umbanda é um detalhe, é 1% quiçada do que tu é, tá ligado? E eu acho que é uma conversa interessante, porque quantas vezes eu e tu, por exemplo, a gente já parou pra conversar sobre coisas que a gente discorda na nossa própria religião. Mano, se não fosse pela gente, a gente não era amigo, mano. Começa já por aí, já. Eu acho que isso a gente falou no segundo episódio, né? Que, tipo, a gente tinha tudo pra tomar caminhos diferentes, porque a sociedade, por bem ou por mal, ela nos prega isso. E, cara, eu acho que esse é o foco do orgulho E eu de vou ser tua dizer, amiga, eu tá falo muito dentro da igreja lá, eu frequento 2 igrejas católicas, na verdade, e assim, uma bem diferente da outra. E tem um grupo dentro da igreja que é o MCJ, de movimentos de casais jovens, que a gente vê muita diferença, que eu falo do pessoal, do estilo, por exemplo. Tu vê as músicas do movimento de casais jovens, é muito mais atuais, entendeu? E, cara, e atrai, parece mais gente, sabe? E aí, Conexão. tipo, tu vê muito da igreja evangélica que tá crescendo cada vez mais por isso. Tu entra numa igreja evangélica, não sei se tu já entrou, eu já entrei várias vezes. Fui na Força Eu- Jovem, eu cara. nunca. Na Júlio de Castilhos. aqui. Tu vai na Brasil, né? Não, eu sou eu da Assembleia. Tá, mas eu ia na Brasil. aham. Já eu ia na frequentei Brasil. também. Cara, tu vê que é um clima muito mais jovial, assim, sabe? Muito mais jovem. E isso atrai gente, meu. Isso atrai, entendeu? E a igreja católica, ela não tem muito isso, assim. A gente tem um padre, por exemplo, na ilha ali, que tu vê que o padre, ele consegue atrair pessoas, o que não deveria acontecer, né? De tu ir na igreja por causa do padre. Mas pelo estilo dele, entendeu? Ele é um cara que conversa. Durante a missa, ele não dá um sermão aquele reto, direto, né? Ele dá um sermão, ele Ele é um conversa cara ali. aberto, né, meu? Ele é É, um cara... necessário. Isso é diferente. Ele é um cara né? desenvolto e tal, eu acho que... É necessário saber que os dias são outros. A maneira de se comunicar mudou, né? E aí, antes da gente ir pros próximos quadros, eu queria só falar mais uma coisa. Que eu dei uma lida ali, que daí me surgiu a curiosidade sobre a questão financeira. Todo mundo fala, né, das arrecadações. E aí eu achei Dízimo... dízimo e tal. Aí eu achei um levantamento aqui do Estado de Minas, que eu acho que é o Estadão, é tipo um jornal, o Estado de Minas, que disse que as igrejas em 2012, igrejas católicas e evangélicas, né, aí não entra as outras religiões, é só essas duas, estava escrito, arrecadou 21,5 bilhões. Arrecadaram de fundos. todas as igrejas. É uma grana, mano. Tem Uma grana, velho. a liberdade de defender... Não uma é defender. Eu não tô nem julgando. não, bem não, uma acho que outra, Ninguém tô tá falando. te acusando. Não, mano. Quem Não, tá tô me acusando? sentindo Mas tu quer ofendido, ladrão. Qual é te que é a defender situação? do que? Ele só deu um dado? Não. Ué. Não, é que essa semana ainda eu vi uma publicação no Facebook que eu achei um tanto interessante de expor, já que tu falou sobre o dízimo e tal. Que é interligado ao Covid, né? A situação que a gente tá vivendo, que tipo assim, ó... agora tá explicado que o dízimo, ele não salva vidas, ele só deixa o pastor rico. Gente, quem é que
Tá, beleza. Ah, mas se tu for ler, o pastor lucrou, não sei o que é pastor. É pessoa, gente, não é a religião, não é a igreja. Pessoa, o político ele não lucra, o empresário ele não lucra, entendeu? Então, tipo, a pessoa dentro do negócio, ela é trouxa dentro da onde ela estiver, entendeu? E aí não importa se é pastor, se é empresário e tudo mais. O intuito, isso é uma informação já. O intuito do dízimo, tá, é ajudar a instituição em recursos, tá? É que é aquela coisa assim de lacrar na internet, né? Tu vai lá, bota um negócio e ganha um monte de Tipo assim, se eu não tô ganhando, mas tu também não pode ganhar. Mas tu também não explica por que tu discorda, qual é a tua opinião, mas aí tu bota por botar, né, velho? E aí é que a gente entra com informação, tá, galera? O intuito, né? Porque tem gente que diz, o pastor, ele não recebe um salário. Sim, ele recebe um salário, mas o salário ele não... recebe. Mas ele não recebe o salário do dízimo dos fiéis, tá? Ele recebe um salário da instituição mãe e o intuito do dízimo, para quem não sabe, é para ajudar a instituição, o templo físico, não as contas do pastor, enfim. Beleza? É isso aí. Não dá pra ser muito alterado, é religião, depois Deus castiga. Então, pra você evangélico, pra você budista, pra você catolicista, pra você umbandista, agora vem o nosso quadro que a gente gosta muito, mão pra cima. Não precisa botar mão pra cima, não precisa. Não, vamos mão pra cima todo Pegue mundo. seu copo com água. Você, meu irmão! Eu sou o Silas Malafaia, agora eu vou falar pra... Fator Fake! Vem em nós, Átila, que eu acho que tu tem uns negócios pra nos expor aí. Então, gurizada, vamos lá. Hoje o tema segue o mesmo, mas vamos lá. Primeiro fator fake. 5 minutos... 5 minutos ela tá ali orientando. Mão na orelha. Valendo R$1 milhão. Integrantes de religião católica, islâmica, candomblé e a Umbanda têm unido forças para ajudar as pessoas em situação de rua na crise do coronavírus. Tempo. Repete as religiões, desculpa. Meu. Só as religiões. Candomblé, islâmica, católica, Umbanda. É fato, pô. É fato? É fato. Eu não me mostraria. Tá ajudando. Nossa, mano, eu vi o que eu vi de... Eu acho Não, que é tem. fato. Acho que é fato também. Cara, eu vou só salientar uma coisa. A religião umbandista e a religião de nação, que é a nossa nação cabinda, enfim, são uma das religiões que mais alimentam pessoas no país, tá ligado? Então, tipo assim, a gente não arrecada muita grana, cara, mas o que a gente dá de comida pra pessoas que vão nos cultos, cara, eu vou pela comida também. Faz canjicos, bagulho, eu gosto. Vamos lá. Igreja promete imunizar fiéis contra o coronavírus em Porto Alegre. Fake. Como fake? Eu me nego a Serve acreditar pra quê, nisso, igreja, cara? cara? Não, mas imunizar? Claro, meu. Não, eu me nego a acreditar. Você perdeu? É fato? É fato, meu. Pior que eu vi isso aí também. Pelo amor de Deus. E aí, claro, é a fonte que a Thalia tá procurando. É Globo! Não, Cara, a Globo mente. Cara, é complicado, Globo meu. Porque lixo. que nem eu te digo assim, vamos supor, a nossa religião hoje ela entra em muita discussão porque tem muito evangélico envolvido nas paradas aí, né, e tal. Tu vai tomar ali uma papelzada. Olha Só que, mano, é tão complicado. triste. Me murcha ver um negócio Tá, desse. vai estar no link, lembrando que todos... Me murcha. Todos fatos ou fake, fato ou fake, todos do quadro, tá o link ali. Então não é opinião, toda vez eu falo isso. Aí, vocês podem ler, é de graça ler. Cara, é uma delícia. eu quero ressaltar o negócio. Tu tá muito hostil pro meu rolê aqui, cara. Senado Relaxa aí, meu. Relaxa aí, mano. Senado vota a lei que proibirá o uso de som alto em cultos religiosos. Fake. Me atravessei, é fake. Mas não vai tocar a Anitta com Acho um que, bombando. acho que é fato, porque o Senado aprova só a lei que Não, tem é fake, necessidade. é fake. Sabe por que eu acho que é tá. fake? Rolou um boato lá na ilha, lá da nossa igreja, porque o pessoalzinho tem a mão pesada mesmo, e pá. E aí rolou um boato que o tiozinho do boteco do lado, ele tinha, eu não sei se é exatamente A gente isso, mas entendeu. tentar processar a igreja porque, tipo, tava fazendo fiascão e, tipo, não tinha... Autorização. não tinha lei que defendia isso, cara. E aí surgiu esse boato aí, eu fui atrás. Mas é que E aí eu vi que era fake. Artigo 5º da Constituição. Agora leia, o Átila, por favor. depois dessa explicação toda, o Átila fala, não, é fato mesmo, é fato. Não, é fake. 4. Religiões de matriz africana são alvos de 59% dos crimes de intolerância. Nem votar, mano. Pô, mas 59% é muito alto. Não, mano. mano, eu acho que é até baixo. Mano. E aí a gente vou até pegar o papel aqui, cara.
Aí tu olha, só pra gente relembrar, 1,6% da população, 1,6% É praticante. é da religião afro. E aí 59% dos crimes é fato. São contra a religião. Isso aqui é Fato. Brasil, É né, que mano? nem o Leandro Brasil. disse, eu acho que é pouco ainda porque, cara... Não sei se é pouco, Não, não. eu Não digo sei se assim, Não, é pouco, Não, eu não, digo- que a eu gente acho que o acredita que número- aconteça. O número eu acho que é pouco, eu acho que é bem mais, cara. Porque, tipo assim... Ah, meu, é que 59% é muito, Não, meu. Tá, mas meu, assim, mas eu acho que é quase um 90%. Só que tu tá indo contra todas as outras religiões, meu. Por isso que eu te digo que é muito assim, tá ligado? Tipo, tem 5, 6, 7, 8, 9 religiões, e aí, tipo, a religião afro, que daí, claro, tem as outras, mas ali tá, na religião, é 59%, Mas meu, é é isso, muita cara. gente. Ah, mas o anjo e o racismo, O ele não é anjo, alto. ele né? continua com o anjo. Então, ó, o Lucas quebrou, O lacrou. racismo, Bota cara. o título do vídeo vai ser Lucas Querin destrói Átila Silveira. Anjo. Viu? Mas é racismo, cara, tipo, racismo... E, tipo, Não, se eu tu também for- acho que tem ligação muito É, com pra o mim, que eu gosto de com o estudar racismo. números, por exemplo, é 1,6, sobra 98,4% da população, tá ligado? Tá certo? Tu continua Tá, não, muito mas falando é positivo no pro meu Punkers. lado. Mas eu dei ali, né, que 64% da população é católica e 22% é evangélico. É protestante, desculpa. Protestante, então... Mas mesmo assim... Daqui a pouco eu vou tomar uma bolinha de papel. Então, por hoje, era isso. Isso aí. Demais. Uhul! E então agora vamos para aquele quadro bonito demais que se chama Top 5. Galera, pensando nessa vibe aí de intolerância religiosa e tudo mais, eu achei importante a gente pesquisar 5 fatos de intolerância religiosa que aconteceram aqui conosco, tá? Então hoje o top 5 veio pra essa vibe aí, tá? Tópico número 1. Homem é esfaqueado após discussão por religião em João Pessoa. Esfaqueado por discussão em religião. Isso. E aí eu acho que é aquela que vem daquele princípio que a gente falou, né? As pessoas, elas não estão prontas para defender o seu próprio princípio. A principal arma deles para se defender é atacar o próximo, entendeu? Uma vez, quando eu trabalhava na UDAC, eu vi um exemplo de uma menina que disse assim, ó, para eu ser gremista, eu não posso defender o meu time. Eu não digo por que o Grêmio é bom, eu digo por que o Inter é ruim, entendeu? E eu acho que isso acontece. Tipo, Sim. é um exemplo genérico, né? Mas eu acho que isso muito acontece. A culpa é do PT. É tipo isso, mano. No momento certo, na hora certa. Da Chupa hora. Rafinha Bastos parte 2. Cara, eita! Demais. Tô ficando bom nisso, né? Tô Demais, convivendo cara, demais com vocês. Não, vamos promover uma segunda palma, que, ô, meu, o bagulho tá vindo na Palma hora pro Odak, séria. bate também, aparece aí. Demais. Chupa Rafinha Bastos. O Saulo bateu palma também. Demais, cara. O timing do comediante é outra coisa. Demais, cara, demais. Alô, Nego Di, chama o Átila. 2. Religiões de matriz africana estão sofrendo ataques durante a pandemia. Oi, Átila, Mano. tudo bom? Se lembra de quando tu disse que aquele tópico ali era muito grande? Pois, então, isso daqui... Eu acho que... O número é muito... Eu fico de cara com as coisas. Não, a gente entendeu o ponto que tu quis defender, Mas como é que cara, é? Eles estão sofrendo Ataques durante a pandemia? durante a pandemia. Eu acho que sofre ataque sempre. Não é nem fato fake, eu concordo. Mas, tipo, cara, sofre ataque sempre, meu. Eu sei, assim, que ali na ilha a gente é muito calmo mesmo nessa situação, assim. Graças Nossa, a Deus mas é muito tem evoluído uma nessa tolerância. Mas a gente vê nos outros lugares. Não, também. cara, O eu vou te dizer- destaque, o destaque vou da dizer- notícia é o seguinte, cara. Vou te dizer, desculpa, Lucas. Ali no nosso bairro a gente não é tolerante, a gente se respeita muito, cara. Respeita, A gente se e respeita. participa um do outro. Que nem eu É. falei assim, e aquilo que tu falou ali na hora do outro da facada, tipo, ali na ilha a gente consegue conversar. Tu vai perguntar pro padre, ele já conversou com a Bia, que é mãe de santo, e eles já conversaram sobre a religião do outro. Sim. E beleza, mãe de santo, beleza, padre. Café, tchau. Eu beijo. acho que é importante reforçar que eu acho que isso é um ponto que é mais isolado para as lideranças, cara. Porque assim, nas escolas o pessoal ainda não tá pronto para ter esse tipo de discussão. Ah, É mas a realidade que eu vivi, porque eu acho que de nós aqui, eu acho que eu fui o último a terminar a escola. Eu vivi a era do, do seminário integrado, que era bastante discussão e tal, politécnico, né? E, cara, não tinha, o pessoal não
o pessoal não tá pronto pra ter essa conversa. Nossa. mas Isso, eu tô assim- falando que não é meme, é verdade. A Mas gente não muitas tá vezes é falta de conhecimento também e quer defender sem ter Não, muita conhecimento, gente, né? muitas vezes não, quase Pensa todas, cara. Pensa eu no 1º de maio, cara. Só eu de batuqueiro na minha turma, cara. mas o resto tu todo queria mundo... lá também, meu. Também, bom, escola, Cara, eu mano, participei escola de um não dá aula. debate nos 3 anos. Nos 3 anos que eu tive que passar, eu participei de um que foi contra a legalização, a favor ou contra a legalização tu da já maconha. falou sobre isso, meu. E eu não quis participar dos outros porque Maconha. eu ia surtar. 3. Nunca desista da sua fé em Jesus. Diz cristão à esposa antes de ser degolado na Índia. Nunca mas é que... Nunca dizer. Entendeu? Vamos supor um exemplo de Jesus antes de ser crucificado. Olhou para o céu e disse. Entendeu? É que a fé Aí, tem que ser em todos os momentos, né, meu? A antes fé de tem que ser- ser em todos os momentos, né? Aí depende do que tu aprontou também, né, meu? Não adianta também o cara ver os nego... Ele foi degolado por ser cristão. Ah, por ser cristão. Ah, sim. Ah, não, mas então ele tá certíssimo. Tá certíssimo. Ah, ia dar um exemplo, que às vezes o E cara ele comete um foi crime e aí vira evangélico. Ele né? foi Ah, degolado, assim, ele não foi que não tenha degolado perdão, por mas tem. hinduístas radicais, cara. É. Esse é o Tá, não, ponto tipo, por questão de religião. Não, ele tá certo. que- Então, tipo assim, ó, Ele tá perfeito. o destaque da frase é nunca desista da sua fé em Jesus. Tá certo. Entendeu? E aí tá a certo. galera, pum, entendeu? 4. Em 6 meses, o Brasil teve mais de 200 casos de intolerância religiosa. Ih, 200 casos de intolerância religiosa. Então, 120, 118 foram contra... Por que Contra vocês acham que a é intolerância Umbanda. religiosa? Não, Umbanda, a afro-religiosa, desculpa. Como se afro. configura a intolerância religiosa, cara? Ah, Porque, cara... tipo assim, o racismo ele vem de um jeito mascarado, mas, tipo assim, a intolerância religiosa ela vem do tipo, o cara não te dá um trampo mesmo. Só que o cara vai lá e bota fogo no teu terreiro, como já aconteceu. Sim, é Saca? isso. Então, tipo assim, é uma parada Eu acho que o muito fogo mais no punk. terreiro é o Fogo no extremo, assim. É o né? ápice, Não virar é o expressão isso aí, né? Mas fogo no terreiro. Cara, eu fogo no acho, eu acho que a intolerância Alô, Neymar! religiosa... Fogo no terreiro, meu querido. Tu vê que tu é um intolerante religioso. Eu acredito quando, tipo assim, ó, vamos supor, a gente tá tendo essa conversa aqui, o Átila fala um negócio, eu digo, não, Átila, tu tá errado. Cara, eu lembro assim muito da história no CTG lá, tu deve ter participado quando eu morava perto do CTG, que não sei, alugava, cedia espaço lá muito pra Pra festa cigana. eu não sei qual é, mas era de sim. religião afro. Uhum. Bah, cara, do outro dia eram os vizinhos falando um monte de besteira. Eu ficava pensando, pô, e quando o culto, né, ou a missa vai até a tarde, ou tem festa acordando, o padre passando na rua, acordando os fiéis, aí pode, aí né, eu acho que isso é um pouco de intolerância, tipo, Oi. quando é tu pode, quando é outro não pode. Aí, deixa eu mandar um recado pra esse vizinho arrombado que falou isso. Mano, a gente vai continuar fazendo. Pau no teu Não, vai não. tomando teu Não, filha não, da não, que vai encher de piso aqui. Vai tomando vai, filha da vai trabalhar, Dunk. 5. não vai trabalhar daqui. Ô, mano, eu sei que vocês não gostam da gente. Mas não tem não gostar, irmão. Vamos converter teus filhos, mano. Vocês vão ter que me engolir, Tu vai tomar porra! agora tu vai tomar ali tu vai tomar. Não tem não gostar, irmão. Vai. Idosa é agredida a pedradas por intolerância religiosa. Detalhe, Átila, ela era canoblecista. Aí já se explica, né? Tudo que a gente veio falando explica, né? Então era isso, galera. Como considerações finais, já entrando nessa fita aí, eu vou dizer pra vocês que, tipo assim, ó... vocês não precisam respeitar a religião, porque eu acho que a religião ela se isola um fato muito grande, mas respeitem a fé do próximo, porque essa fé ela é fundamentada em fatos de vida. Se a pessoa viveu, não há o que se conteste nisso, entendeu? Acho que foi uma coisa que o Leonan falou assim, tipo, eu senti Jesus. E como é que tu vai provar que sim ou que não? A pessoa tá dizendo que sim, cara, respeita, entendeu? Ele tava mentindo E- naquela hora. Não, mas é um exemplo que eu acho que é perfeito, entendeu? Sarcasmo, Então, cara. não querem respeitar a religião das pessoas, beleza, eu acho que até posso aceitar isso, mas respeitem a fé do próximo, que é muito mais importante, É isso aí. muito mais extensivo, tá bom? É isso aí. Considerações finais, Átila, Considerações por favor. finais. Ah, o Lucas, você esqueceu do salve. Pra quem vai? Salve. Primeiro meu salve vai pra Thaís, minha namorada. Te amo. Eu te amo. Vai, vou Não, falar. vou botar não. Aí sim. E o segundo salve vai pra Maria, filha dela, tá? Amo vocês. Sigam o Maria no TikTok. No TikTok, ó, aqui, ó. Quer- daqui. Viu? Aquela. Ele ia esquecer de novo. O de Mel que Não, lembrou. Não, TikTok. é Polacamaria08. Eu não sei se esse é o TikTok ou se é o Instagram. O Instagram é esse. Divulgando legal. Tá? O Instagram é vai dormir no Polacamaria08. sofá. É nóis.
Te amo, criança, te amo, mozão. O meu terceiro salve vai pra galera do SOS Resgatando Vidas, galera. Esse é um projeto que vai na descrição. Então, amo vocês, tamo junto. Deu? Aham. Posso ir? Eu já tava indo dormir, mano. Cara, queria então, já que é minha vez, o Lucas permitiu, mandar um salve pra Nega Véia. Mandar um salve pra minha coroa também, que fez aniversário essa semana, né? Não vou dizer a idade dela, que senão eu perco a mãe. E... Não, meu. Não rolou essa, não rolou. Não. E a princípio eu queria mandar um salve especial, que acho que vocês três vão concordar conosco, pra Camila Pereira, que ela usa máscara, cara. Ah, pode Boa, crer, Camila. diferentona. Ela me defendeu. Duas palavras, parabéns. Ela me defendeu. Alguém usa máscara. Ela me defendeu. Eu fui no chute, foi um chute no ângulo, cara. Pá, tá louco. E pra minha irmã lá, pra Jéssica também, que tá assistindo todos os programas, tem comentado, E debochado do compartilhado. Dana bastante. E ela dá umas risadas lá, ela é de rir mesmo. Então esse aí é o salve de hoje. Posso mandar salve, né? Não. Não, eu quero mandar um salve pra Tamires Coelho, uma pessoa que acompanha a gente aqui no nosso Brasa. Um abraço, um beijo no teu coração. Pediu lá na pediu, página, pediu. eu vi. Queria mandar hoje, nesse exato momento que a gente tá gravando o vídeo, o meu ex-produtor, o Paulo Fabiano, tá fazendo aniversário. Parabéns, muitos anos de vida, fica com Deus. Uma pena que tu não me assessora mais. E um salve pro meu irmão, que ajuda a administrar meu Instagram. Ah, de Eu gosto novo? do Esse meu irmão, aí tá meu saindo irmão caro, né? Esse Eu aí tô contigo, cara. Esse aí tá- contigo. Defende Isso a tua aí. causa, mano. É isso, e enfim, cara, muito Vai negar obrigado a Rose hoje, vocês. não vai? Não, mas não. Sigam a gente, É, isso compartilhem, aí, comentem, isso aí. xinguem o Leonan, continuem. E a Thalia? isso aí. E essa aí. Xinga, tá dentro. Xinga, é porque ela me xinga também. As mãos e dá glória. Erguei